Olá, telespectador da TV Mundi, estamos começando mais um Mundi Radar, trazendo um mundo de informações, dicas, notícias e entrevistas. Hoje vamos falar sobre planos de saúde. Você que hoje as pessoas normalmente têm o seu plano de saúde, normalmente familiar, para que todos tenham uma saúde suplementar melhor. Muitas vezes o poder público não consegue dar conta das necessidades de saúde da família. E o que acontece é que as famílias buscam, no universo particular, um atendimento melhor. E para conversar conosco a esse respeito, está aqui o diretor comercial Edimax Baleiro Porto. Muito obrigado pela participação, Edimax. Muito obrigado. Bom dia. Edimax, a primeira pergunta que eu te faço, quais são os cuidados que os consumidores devem ter ao adquirirem seus planos de saúde? Ele deve ter o cuidado de escolher um profissional que vai atender ele, seja qualificado, de preferência que tenha uma indicação desse profissional, escolher uma assistência médica que dê uma cobertura e hospitais próximo da residência dele, próximo do trabalho dele, onde ele tenha um meio de locomoção mais fácil, e procurar saber também, através da própria ANS, da SUSEP, que são órgãos que regulamentam a assistência médica suplementar aí, sobre essa empresa. Agora, como que a pessoa que está adquirindo um plano de saúde, ela tem essa ciência de que o profissional que a está atendendo é um profissional reconhecido no mercado, gabaritado? Existe algum tipo de registro, algum tipo de confirmação que o consumidor pode fazer com relação a esse representante de vendas, a esse corretor, enfim, a essa pessoa que vai lhe atender na área de planos de saúde? Existem hoje duas formas de se comercializar os planos de assistência médica e seguro-saúde. A assistência médica ela pode ser vendida por qualquer representante comercial de uma empresa. O seguro-saúde ele tem que ser vendido por um corretor de seguros habilitado que tenha uma SUSEP, tá? Que é um órgão que fiscaliza e regulamenta as vendas de assistência médica e seguros. Então esse profissional é um profissional que estudou, que entende do que ele está fazendo. Tá? E eu falo sempre para a pessoa procurar indicação de um amigo. Olha, eu fui bem atendido por esse profissional, comprei meu plano e essa pessoa soube me explicar. E tentar conhecer mais daquela pessoa e daquela empresa que ele está adquirindo o plano. Porque é normalmente uma situação também de confiança, não é mesmo, Edimax? Sim, sim. Uma pessoa que vai atender, inclusive, ao longo do período em que ela estiver ali naquele plano, normalmente é esse representante, esse corretor que vai atender essa pessoa também, né? Sim, sim. Eu ainda digo que assim, vender assistência médica não é só vender. Porque mexer com assistência médica é uma coisa muito importante. A gente está tratando com vida, com a saúde da pessoa. Então não é só vender para o cliente e deixar ele desamparado depois na hora que ele precisar. Sem dúvida. Até porque as dúvidas são muitas, né? Os consumidores têm muitas dúvidas a respeito dos planos de saúde hoje em dia. E eu gostaria, inclusive, de entrar um pouquinho mais nessa questão dos planos propriamente ditos. Por exemplo, as pessoas têm muitas dúvidas com relação às doenças pré-existentes. Há alguma restrição com relação a clientes de planos de saúde que tenham esse tipo de doença pré-existente, como se diz? Assim, hoje, para ser específico no que a gente vai falar hoje, eu preciso deixar claro para vocês que existem um divisor de águas na assistência médica, que é a assistência médica feita antes de dezembro de 98, tá? E após a assistência médica de dezembro de 98. Após a assistência médica de dezembro de 98, na Lei 9656, tá? Não existe negativas por pré-existência, desde que o cliente, na hora que está contratando o seguro, coloque lá no questionário que ele possui aquela doença. Ele vai ter uma carência para cumprir de 24 meses para aquela patologia e depois disso ele vai poder ter todo o atendimento para aquela patologia mencionada na declaração de saúde. Todas as doenças pré-existentes têm essa carência de 24 meses? Na hora algumas são menores? Não, todas.
Tá. Isso é uma lei. Dentro das carências, você quando contrata o plano hoje, declara que você tem um problema, vamos dar um exemplo, um problema cardiovascular, durante 24 meses daquele seu plano, você não vai ter atendimento para o procedimento cardiovascular. Depois dos 24 meses, você vai passar a ter atendimento para tudo referente àquela sua patologia. Tá certo. Agora, uma outra preocupação dos consumidores, é claro que diz respeito ao que a gente chama da parte talvez principal, inclusive, da saúde das pessoas, que é o bolso, né? Todo mundo fala que mexeu no bolso, mexeu na saúde das pessoas. Agora, com relação a reajustes dos planos, como é que o cliente de um plano de saúde pode ter segurança de que ele vai conseguir pagar o plano dele? Quais são os índices de reajuste devidamente aplicados pelos planos? Hoje, depois da Lei 9656, como eu falei, né, os índices são controlados pela ANS. Certo. Então, hoje o cliente pode ter 2 reajustes. Isso no caso de pessoa física. E também existe uma diferença para empresas, tá? Uhum. No caso de pessoa física, ele vai ter reajuste na mudança de faixa etária, tá? Uhum. Quando ele faz aniversário, ele muda de faixa etária. E quando a ANS autoriza a empresa a dar o reajuste de acordo com os índices médicos hospitalares. Isso é feito uma vez por ano. Tá. Mas agora você falou de mudança por causa de faixa etária. Isso é todo ano o aniversário? Não. Isso é uma faixa? É uma faixa. Tá. Então, assim, existem até depois da Lei 9656, teve uma alteração na faixa etária por causa do Estatuto do Idoso de 2004. Tá? Então, você tem aí a faixa etária, começa de 0 a 18, depois vai de 19 a 29, de 30 a 39. Então, você pode ter dentro das assistências médicas de 7 faixas etárias a 5 faixas etárias. Entendi. Sempre terminando aos 60 anos. Depois dos 60 anos, o cliente não vai ter mais reajuste por faixa etária. Ele só 60 anos para frente, então... Ele não tem mais reajuste por faixa etária. Tá. A tabela de faixa etária acaba aos 59. E qual é o índice depois? O índice depois é o índice de reajuste de acordo com os procedimentos médicos hospitalares que são autorizados pela ANS. A ANS autoriza as empresas a dar o reajuste de acordo com o índice médico hospitalar. Mas dentro dessas faixas etárias, como você disse, também existem os reajustes normais do plano, ou não? Dentro dessas faixas, por exemplo, 7 anos vai haver a mudança da faixa etária. Nesse período não pode haver reajuste nenhum. Vai ter o reajuste anual dos procedimentos médicos hospitalares. Só. Tá. De faixa etária, não. Certo. Agora, o Edmax, a pessoa às vezes entra num plano de saúde ou quer trocar por um plano melhor, ou de repente o plano está caro e ela quer pegar um plano mais barato. Como é que o consumidor pode fazer para efetuar essa troca de plano? Hoje existem 2 formas de fazer essa troca. Através de um corretor, no qual as empresas oferecem, né? A compra de carência dele. Ele vende um plano, ele faz uma compra de carência proporcional àquilo que ele já estava no outro plano. E também por determinação da ANS, hoje nós temos a portabilidade. Tá? Certo. Sempre lembrando que a portabilidade existe algumas regras. Você não pode trocar de plano na hora que você quer, pela empresa que você quer. Existem umas regras que você vai lá no site da ANS, coloca o plano que você tem, porque todo plano é identificado com um número da ANS, coloca o plano que você tem e o plano que você quer mudar. No site da ANS vai aparecer uma lista de empresas que você pode utilizar essa portabilidade. Agora, você disse que vende a carência. Como que é feita essa venda da carência? É uma compra de carência, né? Então, assim, a empresa X, você tem lá um plano na empresa X e você quer mudar para a empresa Y. Tá. A empresa Y vai pegar o seu contrato e vai comprar as suas carências. Você vai entrar num plano mais ou menos sem
carência, né? Certo. Não é sem carência, porque você cumpre algumas carências. É assim, eu digo para o cliente prestar muita atenção nisso, que às vezes fala assim... Se você puder dar um exemplo para deixar a coisa Vou te dar um exemplo. bem mastigada. Carência zero. Tá. Eu digo que isso não existe. Tá. Porque você vai fazer o contrato, vai pegar ali o contrato e amanhã você vai precisar ir no hospital. Certo. Você tem a carteirinha? Você não tem a carteirinha, ela não chegou na sua casa ainda. Você vai até o hospital, você vai precisar contar com a boa vontade daquele atendente de querer te atender. Então, você não tem essa carência. Para consultas, a carência eu digo que é sempre 30 dias, que é o prazo de você receber a carteirinha. O resto das carências, elas são compradas, exceto parto, que você vai ter uma carência de 10 meses sempre, e pré-existência 24 meses. Entendi. Bom, Edimax, a gente vai continuar esse bate-papo aqui no Mundo de Radar já já. Eu vou deixar uma pergunta para você, por exemplo, sobre a questão de restrições a coberturas referentes a problemas mentais. Há essa restrição, não há? O que o consumidor deve fazer já já na sequência do Mundo de Radar?